Quero ler com os irmãos do versículo 1 ao versículo 4. E aí então, nós leremos Apocalipse capítulo 21, depois, né? Versículo 24, 25 e 26, ok? O texto diz assim, olha: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Versículos 24 a 27. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Amém? Amados, só relembrando os irmãos, esses dois últimos capítulos possuem uma importância muito grande do ponto de vista do todo da Escritura. Ou seja, não pense você que o capítulo 21 e 22 do Apocalipse são os dois últimos capítulos do Apocalipse, porque não são. Na verdade, o Apocalipse é um livro que, em relação aos outros livros, porque são 66 livros, o Apocalipse é o desfecho de uma só história que começa lá em Gênesis e tem a sua conclusão no Apocalipse. Então não podemos olhar para esse livro simplesmente como se fosse um livro, mas como se fosse o último capítulo de uma história. Então o Apocalipse, por si mesmo, tem essa grande importância. Sabe quando você assiste a uma novela? Talvez a novela seja aqui um exemplo profano, porém que dá uma ideia do que eu quero dizer. Que tem toda uma história que começa e vai se desenrolando ao longo do tempo, e depois tem a última semana, que são os últimos capítulos daquela história. Não é verdade que a pessoa que acompanhou toda aquela história, toda aquela novela, está ali ansioso por conhecer qual será o desfecho daquela história? Não é assim? Então, esses últimos capítulos de uma novela, vamos colocar nesses termos para os irmãos entenderem, seria como se fosse o Apocalipse. Ou seja, o Apocalipse, enquanto um livro, é o desfecho de uma só história. Não olhe a Escritura como sendo um tanto de livros isolados uns dos outros. Não leia Gênesis como se ele esgotasse em si mesmo. Ou não leia Salmos como se os Salmos fosse um livro que se esgotasse em si mesmo. Não. A vontade eterna de Deus. O Deus eterno se revela nas Escrituras numa perspectiva progressiva. Por isso que a Escritura tem lá em Gênesis capítulo 1, no princípio, que estabelece o começo, e no Apocalipse tem aquela expressão que diz: tudo está feito. É o the end, é o fim, consumação. Então, ao olhar para o Apocalipse, tem a consumação de uma história. Agora, imagine só então que os capítulos 21 e 22 de Apocalipse são os dois últimos capítulos da história. Agora, imagine então que maravilha, ou que coisa grandiosa é a revelação que nós temos nesses últimos dois capítulos, porque é exatamente o resultado final da história. Ou seja, quando chega no capítulo 21, que diz: Vi novo céu e nova terra, já está nos apresentando o que aqui? Aquilo que Deus realizou ao longo de toda a história. Então, no capítulo 21, nós temos três coisas fundamentais. Primeiro, novos céus e nova terra, né? Novo céu e nova terra, que é esse novo tempo em que tudo que Deus um dia começou a realizar já foi realizado, já foi consumado, a vontade de Deus já foi alcançada plenamente,
todo o mal já foi tratado, tudo já foi resolvido, já se deu galardão para quem tinha que dar, já deu disciplina para quem tinha de dar, aquilo que Deus estava realizando nos homens já se realizou, ou seja, tudo já está feito. No capítulo 21, é o novo céu e a nova terra. Em seguida, diz no versículo 2, vi também, é o segundo ponto, vi também o quê? A cidade santa, que descia agora do céu, descia do céu, da parte de Deus. Isso aqui já quebra um paradigma muito prevalecente no meio do povo cristão, evangélico sobretudo, católicos também, protestantes também, daquela ideia absurda que se prega com tanta veemência, com tanta frequência, com tanta ênfase, dizendo que as pessoas salvas vão morar no céu. Eu sei que nós mesmos já pensamos isso no passado, todos nós, na verdade. Mas olha a ideia que Deus um dia quer levar o homem para o céu, porque a terra é lugar de coisa ruim. Ao passo que a Bíblia diz que Deus criou a terra para os homens. Homem não é anjo. Homem é homem, anjo é anjo. Os céus foram criados para os anjos, ou que seja, para que, né? E já a terra para os homens. De maneira que na consumação da história, Deus cria, ou que seja, recria um novo céu, não é plural, não é céus, um novo céu e uma nova terra. Portanto, o fim da história, que começou na terra, conclui-se na terra. Para que serviria esse novo céu e essa nova terra, se colocaram um tanto de gente perdida no lago de fogo e o restante foram todo mundo para o céu? E a terra nova para que serviria? Para nada. Mas aí, para nossa surpresa, além disso, João vê descer do céu a nova Jerusalém. Então ela desce de lá para cá, lógico, tanto no sentido de que até esse momento a igreja ela esteve no céu, em razão do arrebatamento, porque ela foi para o trono de Deus, e também reinou com Cristo durante um milênio, também nos céus e não na terra, porque ela reinou sobre a terra, e portanto nesse desfecho agora, lá vai descendo a nova Jerusalém do céu para a terra. Ela vem descendo, não é subindo, é descendo. E aí essa nova Jerusalém, já deve ter ficado claro para os irmãos, por tudo que já falamos acerca dela nas mensagens anteriores, não é uma cidade literal. Não vou pregar hoje sobre Nova Jerusalém de novo, vou para as nações. Mas eu quero lembrar os irmãos, e isso tem que ficar sendo lembrado tantas vezes quanto nós já ouvimos na vida, que essa cidade é uma cidade literal. Então não pense você que Deus vai trazer uma cidade de ouro de lá para cá. Essa cidade, embora tendo todas essas características aparentemente literais, dando uma ideia de uma cidade, mas o próprio texto é claro quando diz que essa cidade, ela desce do céu ataviada como uma noiva para o seu esposo. E essa cidade, como diz no versículo 9 e 10, é a esposa do Cordeiro. Portanto, a cidade aqui é o símbolo do povo eleito de Deus de todas as eras, aqui no estágio final, não somente de eleitos e de predestinados, mas também redimidos, santificados, transformados, conformados, glorificados. É o estágio final. E como dizíamos aqui na semana passada, trata-se então de um complexo divino humano. É Deus amalgamado com o homem. Por isso que no versículo 3 do 21 tem essa exclamação aqui, ou que seja, essa voz que brada do céu, dizendo, como quem avisando para João: olha, João, está vendo essa cidade descendo? Pois bem, eis o tabernáculo de Deus. O que é a cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém? É o tabernáculo de Deus. E o que é o tabernáculo de Deus? Aí você vai se lembrar do Antigo Testamento, lá em Êxodo 25:8, quando Deus disse para Moisés: olha, façam-me um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio de vocês. Deus queria estar no meio do povo de Israel. Mas como que Deus estaria no meio do povo?
Então, por meio de um tabernáculo. O tabernáculo é uma tenda na qual Deus estaria dentro e então o povo em volta. E essa tenda, esse tabernáculo de Êxodo 25, você vai encontrar a referência lá em João Evangelho, capítulo 2, que essa tenda era apenas o símbolo de uma realidade. E que realidade seria essa? A tenda que Moisés construiu no deserto era o símbolo do corpo humano de Jesus de Nazaré. Quando Jesus falou para os fariseus e escribas: destruí este santuário e em 3 dias eu o reconstruirei. Aí diz o versículo 20: isto dizia Jesus acerca do seu corpo humano. Isso porque, se Deus queria habitar entre os homens, em João capítulo 1, versículo 14, diz: e o verbo, que é Deus, se fez carne. Ou seja, o Logos eterno entrou para dentro de uma humanidade chamada Jesus de Nazaré, gerada no ventre de Maria, e este homem gerado no ventre de Maria era, portanto, a tenda na qual Deus habitava. Por isso que o apóstolo Pedro, na sua epístola, ele vai chamar o corpo humano de tenda, de tabernáculo. Esse corpo humano é o tabernáculo, é uma casa. Paulo, semelhantemente, também chama o corpo de tabernáculo, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 2, 3 e 4, ele diz que se esse tabernáculo se desfizer, falando da morte, falando do corpo humano, portanto, quando diz, eis o tabernáculo de Deus, está falando da habitação de Deus, na qual Deus habita para poder assim estar entre os homens. E que tenda é essa e que tabernáculo é esse? É uma humanidade, tendo o próprio Jesus de Nazaré como a semente dessa grande humanidade, que foi redimida, uma humanidade redimida. Pastor, mas aí está complicado, porque se a humanidade, que será lá essa tenda, você coloca em termos iniciais de semente o corpo de Jesus Cristo, o corpo de Jesus, como é que pode falar que é uma humanidade que foi redimida? Afinal, o corpo de Jesus foi redimido ou não foi redimido? O corpo de Jesus. Eu pergunto, quando nasceu aquela criancinha no ventre de Maria, aquele corpo, aquela humanidade gerada com 9 meses no ventre, ali os tecidos, os músculos, os nervos, os ossos, a pele, os órgãos, cada tecido, cada órgão, cada sistema, aquele homem que foi crucificado, cujo sangue verteu, essa humanidade desde o ventre, ela estava em corrupção ou em incorrupção? Estava em corrupção. Entenda corrupção no sentido de degeneração, de morte, não de pecado. Então, foi por essa razão, inclusive, que ele pôde morrer na cruz do Calvário. Do contrário, não poderia ter morrido. Como é que ele podia se tornar enfermo por nós? Então, aquela humanidade de Jesus foi a primeira a ser redimida, a primeira a deixar de ser um corpo corruptível para se tornar um corpo incorruptível. Foi a primeira humanidade, o primeiro corpo a deixar de ser um corpo de fraqueza para ser um corpo em poder, um corpo em desonra para ser um corpo em honra, em glória. Ou seja, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, aquele corpo dele é glorificado e transcende, portanto, essa mera humanidade. E não somente transcende, mas agora essa humanidade penetra na glória e na divindade, de maneira que agora é dito lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, que nós em ressurreição teremos o mesmo corpo de glória que o corpo de Jesus Cristo, o mesmo. Então é essa grande tenda formada por todos os eleitos de Deus, que foram uma humanidade redimida, uma humanidade regenerada, uma humanidade amalgamada à própria natureza divina, como está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, dizendo que os eleitos, eles participam ou se tornam coparticipantes da natureza
natureza divina. Então, é essa grande humanidade de eleitos, eu e você e todos nós, e com todos os eleitos do passado e os do futuro, todos formando um novo homem, uma nova humanidade, habitação de Deus, amalgamados a Deus, mesclados a Deus. Um grande, podemos colocar nesses termos, né? É como se fosse um complexo, né? Divino, humano, para a glória de Deus. Mas aí surge uma situação aqui no texto, e esse é o ponto que nós queremos continuar agora. Se Deus habita esse grande tabernáculo, que é humano e divino, porque Deus habita o humano o divino, a pergunta é: quem são estes que habitarão em torno dessa grande tenda? Porque se Deus quer habitar essa tenda para estar entre os homens, quem são esses homens? Olha o versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus. Esse tabernáculo de Deus são os eleitos. É uma nova humanidade glorificada, descendo. Só que é o tabernáculo de Deus entre os homens. Aí surge o terceiro ponto. Primeiro, novo céu e nova terra. Segundo, a nova Jerusalém, enquanto a noiva, enquanto a esposa do Cordeiro, enquanto o tabernáculo de Deus. Só que esse tabernáculo está entre os homens. Deus, por meio do tabernáculo, agora está entre os homens. Esses homens aqui, está aqui, olha, no versículo 24, do 21. As nações andarão mediante a sua luz. Esse sua é a luz de quem? As nações andarão à sua luz, a luz da cidade. Leia o versículo 23. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão mediante a sua luz, a luz desta cidade, a luz desse tabernáculo, a luz dessa nova humanidade, a luz desse complexo divino humano. Então surge aqui as nações, numa relação, não de oposição, mas numa relação de distinção da cidade. A cidade é uma coisa, as nações é uma outra coisa. Então nós temos Deus no tabernáculo e as nações na terra, que povoarão essa terra, que encherão essa terra. Pastor, nunca ouvi dizer dessas nações, porque para mim a visão bíblica seria aquela visão que nós podemos chamar de visão maniqueísta, que separa céu e terra, Deus, o diabo, luz e trevas, salvo o perdido. Salvo se você for crente, perdido se você não for crente. Aí pronto, resumiu tudo, simplificou tudo. Então se você está na igreja, está salvo, você sai da igreja, está perdido. Aí você entra de manhã, está salvo, à tarde está perdido, salvo, perdido, salvo. É uma roleta russa, diária. Se no dia da morte coincidir que você está fora, você está perdido. Você tem que torcer para você, quando Jesus voltar, ou quando você morrer, você não está nem pelado, nem fazendo suas necessidades, nem você tem que estar orando numa grande vigília, quase arrebatado, para garantir a salvação. Do contrário, você estaria perdido. Bem, mas a Escritura não tem esse desfecho, para nossa alegria. Para nossa alegria. Gente, que maravilha, como Deus é maravilhoso. Isso porque o tema eleição e predestinação, inclusive, ele foi por muito tempo rejeitado por muitos cristãos, exatamente por não discernirem isso, por pensarem que a eleição e predestinação é que Deus arbitrariamente pega uma pessoa para ser eleito e o outro eleito para o inferno, eleito para o céu, eleito para o inferno, eleito para o céu, eleito para o inferno. Aí as pessoas não podem conceber esse Deus deste modo. Aí a Escritura nos traz esse desfecho para nos mostrar que esta é uma visão equivocada. Não que o tema eleição
e predestinação sejam equivocados. Não. Mas que, se visto da perspectiva calvinista, dicotomista, maniqueísta, está equivocado. Então nós temos que atentar para essas nações aqui. Quem são essas nações? Por que que eles estão aqui? Como eles serão? Aí eu quero lembrar aquele princípio que está lá em Mateus capítulo 25, que diz que quando Jesus falando acerca dos perdidos, né, ele diz: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então ele faz referência a um fogo eterno. Aí ele diz uma expressão que é uma chave que começa a discernir, a abrir o entendimento. O fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Vamos ler 2 textos da Bíblia. Vamos ler este em consonância com Hebreus. Hebreus capítulo 2. Versículo 14, 15 e 16. Vamos ler esses 3 versículos, pensando e relacionando ao texto de Mateus 25, que diz que o lago de fogo, ou que seja, o fogo eterno, foi preparado para o diabo e seus anjos. Então diz assim o texto de Hebreus 2, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, referindo-se a Cristo, igualmente participou. Ou seja, o verbo, o Filho de Deus, ele participou de carne e sangue. Então a obra de redenção não é uma obra objetiva, pelo contrário, é uma obra subjetiva, porque o verbo, para salvar e redimir o homem, ele tem que entrar na humanidade, participar da humanidade e ser humano como são os humanos caídos. E aí diz, desses, também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então a obra de Cristo, na cruz do Calvário, não foi para me salvar a mim, Alexandre, individual. Mas, primeiramente, é uma morte que, no que diz respeito ao homem, à humanidade, é o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15, que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. O grande problema não é o homem, o problema é a serpente. O homem foi enganado pela serpente, o homem foi vítima da serpente, e, portanto, o juízo recai sobre a serpente. Por isso que a morte de Cristo foi para destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então a redenção não é para matar o homem, não é para destruir o homem. A redenção é para redimir o homem e para destruir a fonte do mal, a origem do mal, que é a serpente. Haja vista que o lago de fogo, ou que seja o fogo eterno, foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos, e não para o homem. Mas o texto continua dizendo, 15, e livrasse. Então a morte de Cristo, não é bem a morte, aqui não diz morte, né? Na verdade, essa economia divina, que o verbo se faz participante de carne e sangue, esta obra de encarnação e tudo que envolve a vida encarnada do verbo, porque envolve aqui o sofrimento, envolve a morte, envolve a ressurreição. Então é dito que ele se encarnou, o Logos, o Filho de Deus, se encarnou para tratar com o mal, que é o diabo, conforme o versículo 14. E no 15, e livrasse. Então, se essa obra de encarnação e tudo que envolve a obra de encarnação trata negativamente com aquele que tem o poder da morte, positivamente é para livrar. Para livrar quem? Todos os eleitos. Que maravilha. Agora ficou claro para nós, né, pastor Josué? Inclusive, quem quiser saber desse assunto com bastante propriedade, não deixem de vir na conferência dias 15, 16, 17 e 18, porque redenção vai ser o nosso segundo tema. Amém? Das 4 grandes verdades, redenção será a segunda. Então veja, olha o versículo 15. E livrasse todos os eleitos. Que maravilha, né? O que os irmãos acham disso? Gente do céu. Está aqui no 15, e livrasse todos que, pelo pavor da morte,
estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Todos os que estavam sujeitos à escravidão. Que escravidão é essa? O versículo 14 diz: destruir-se aquele que tem o poder da morte. Se o diabo tem o poder da morte, então os homens estariam o quê? Presos a ele, porque se livrasse, se vai ter um livramento, não vai ter um livramento? Um livramento de quem? Livramento daqueles que estavam aprisionados pelo pavor da morte. O grande problema do homem, o que é? A morte. Não é isso? Quando morre alguém, o homem não entra, não vai chorar, não vai... Entendeu aquele problema? Isso é porque é a primeira morte, sem dizer da segunda morte. Então, esse livramento aqui, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. A escravidão é o medo da morte e, consequentemente, a própria morte. Aí o 16 diz: pois ele, evidentemente... Aí você tem que entender esse pois, enquanto explicativo, pois ele, evidentemente, essa explicação é concernente a duas declarações anteriores. Ou seja, a obra de Cristo é para destruir e livrar. Não é isso que está no versículo 15? 14 e 15? Ele não se fez carne para destruir e para livrar? Destruir o que tem o poder da morte e livrar os que estão no pavor da morte? Pois, então explica essas duas proposições, pois ele evidentemente não socorre a anjos. Ou seja, a redenção não é para o diabo e seus anjos, porque o fogo eterno é para o diabo e seus anjos. Ué, mas se não é para anjos, é para quem? É para a descendência de Abraão. E alguém diria: ah, pastor, mas aqui então você se deu mal, porque a descendência de Abraão são os crentes. E deveria dizer a descendência de Adão, para falar de humanidade. Aí é um grande detalhe, porque a Escritura, ela trabalha com algumas figuras que são verdadeiros protótipos. Então, quando a Escritura quer falar acerca da queda, refere-se a Adão. Quando quer falar acerca dos salvos, refere-se a Abraão. Abraão é o protótipo do perdido que foi salvo. Adão é o protótipo do perdido que não foi salvo. Tanto é que quando a Bíblia diz que o próprio Jesus, ele se fez homem, ele se fez primeiro homem. Não foi primeiro homem? Por que ele não se fez carne segundo homem? Por que Cristo é segundo homem somente em ressurreição e não na sua encarnação? Na sua encarnação, ele é Adão. Ele é primeiro homem. Ele nasceu de uma linhagem, Adão que gerou, Abel que gerou, Noé que gerou Maria, que gerou Jesus. É uma linhagem só. Então ele se faz Adão, primeiro homem, não para salvá-lo. Não. O verbo se faz primeiro homem para destruí-lo. Razão porque ele não salvou-se a si mesmo, quando o diabo e aqueles homens perversos diziam: salva-te a ti mesmo. Ó. Salva-te a ti mesmo. E ele salvou a si mesmo? Antes, ele entregou-se completamente à morte. A morte ali era a condenação de Adão. Portanto, quando se fala de Adão, é o homem caído sem salvação, enquanto que Abraão é o homem caído redimido. Afinal, Abraão foi chamado para sair do meio ali da Ur da Caldeia, não porque ele fosse salvo, e Deus queria colocá-lo separado dos ímpios. Não. Abraão, tanto quanto seu pai Terá, seu irmão Naó, toda a sua família eram adoradores de ídolos. O próprio Josué e o Moisés falarão posteriormente, exortando o povo de Israel, dizendo: resolvei, decidi agora a quem vocês vão servir. Se aos deuses da além do Jordão, que nossos pais serviam, apontando para as origens, Abraão e Terá, ou ao Deus revelado no Monte Sinai, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, esse é o ponto. Então, quando diz que o verbo, ele se faz participante de carne e sangue para salvar a descendência de Abraão, é para salvar o homem redimido por Deus, ou seja, a humanidade. Bem, mas para todos os efeitos,
Quando você lê esse texto em relação a Mateus capítulo 25, é claro o texto: Deus não criou o lago de fogo ou o fogo eterno para o diabo, os seus anjos e os homens, mas para o diabo e seus anjos. Certo é que muitos homens vão para o lago de fogo. Isso não significa que a humanidade na sua plenitude será salva. Não. Muitos homens vão ser condenados juntamente com o diabo, embora não tenha sido o lago de fogo criado, ou fogo eterno para o diabo, para os homens. Mas muitos irão. Esses que irão, aí se você olhar, leia depois o livro de Gênesis, ali, Gênesis capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Portanto, do 3 ao 11, e depois você vai ler o Salmo de número 2. Salmo de número 2. Aí você vai comparar um com o outro. O que você vai encontrar ali? Vai encontrar que o homem que caiu em Gênesis capítulo 3, ele não foi condenado. Deus antes interveio com uma promessa de um redentor. Depois, este homem ele vai caindo, até chegar no capítulo 11, 10 e 11 de Gênesis. E aí naquela posição, eles vão construir a cidade, a Torre de Babel, o homem se rebela completamente contra Deus. Somente quando o homem se rebela é que Deus o abandona. Então em Gênesis 3 a Gênesis 11, nós temos não somente a queda, mas uma sucessão de quedas. O homem vai se degradando, e Deus nunca abandona um homem, senão quando este homem se rebela frontalmente contra ele. Por isso que no Salmo de número 2 vai dizer que a única maneira dos homens se livrarem da ira de Deus é saindo eles da base da rebelião. Portanto, os homens que consequentemente irão para o lago de fogo, para o fogo eterno, são aqueles que se mantiverem até o fim nesta base de rebelião. A grande prova disso, eu tenho uma prova aqui que é fundamental, é o reino milenar. Por quê? Porque como é que será o reino milenar? Então, em linhas gerais, podemos dizer o seguinte: no reino milenar, Cristo vai reinar sobre a terra. Esse é o primeiro ponto. Ele vai reinar sobre nações. Este é o ponto. Os salvos eleitos que forem aprovados no tribunal de Cristo reinarão com ele sobre nações. Então o primeiro ponto é: o reino milenar é o governo de Cristo e dos cristãos vencedores sobre a terra. Sobre a terra. Sobre as nações da terra. A pergunta é: quem estará aqui na terra enquanto cidadãos deste reino? Porque os salvos, teoricamente falando, estarão reinando com Cristo. Basta ler Apocalipse capítulo 5, versículo 10, que fala que Deus em Cristo nos fez um reino de sacerdotes e nós reinaremos sobre a terra. Então Cristo e a sua igreja, em termos gerais, vamos dizer, estarão reinando sobre a terra. E a pergunta é: quem são esses homens sobre a terra que estarão debaixo desse governo? Aí fica simples, basta você ler Apocalipse capítulo 2, versículos 26, 27 e 28, que diz que os vencedores, os cristãos vencedores, juntamente com Cristo, reinarão sobre as nações. Ele vai reinar sobre nações, aqui na terra. Nações. Reinarão com cetro de ferro sobre nações. Sim, pastor, entendi. Cristo vai reinar, os santos eleitos reinarão com ele sobre nações. E que nações são estas? Que estarão aqui na terra durante o milênio. Aí você vai precisar de ler Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Exatamente o contexto em que você vai encontrar a expressão: o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. No capítulo 25 de Mateus, versículo 31 em diante, nós temos lá o momento da segunda vinda de Cristo. Quando Jesus descer dos céus, de maneira visível, pessoal, corpórea. E a Bíblia diz então, no 31 de Mateus 25, que ele, quando vier na glória do seu Pai, na glória dos seus anjos, com os seus santos, ele reunirá em torno de si as nações. Olha que coisa maravilhosa.
Pastor, mas que nações? Brasil, Estados Unidos, França, Inglaterra, quem mais? Presbiteriano, não é país, né? Japão, México. Ajuda aí, pessoal. Sol nascente, quem mais? Fala, pastor, aqueles países bem... Vocês estão entendendo? Ele vai reunir as nações. Vocês sabiam disso? Que Jesus vai reunir as nações, todas elas. As nações, cuidado, não é a igreja. A igreja não é nação. A igreja é corpo de Cristo, é do céu. Nós já morremos, né? Tanto que a Bíblia fala que nós temos uma cidadania celestial. Então esqueça isso. As nações são as nações da terra. E para que ele vai reunir essas nações? Aí diz a Bíblia, e então, ao reunir as nações, Jesus vai separar uns dos outros. Cuidado, porque lá diz que ele reunirá as nações. Porém, não diz que ele separar umas das outras. Porque se tivesse dito umas das outras, seria separar uma nação de outra nação. Não. Ele vai reunir as nações e separará uns dos outros, pessoas. Como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Cabrito para lá, ovelha para cá. Ah, mas engraçado, e eu pensava que só era ovelha o evangélico. Vocês já leram Mateus 25? O pior não é isso não é se já leu não. É que nós vamos ler os comentários, e aí os comentários dizem, sabe o quê? Que aquelas nações são os crentes. Eles confundem o julgamento das nações com o julgamento da igreja. O julgamento da igreja estará nos céus, no final da grande tribulação, por ocasião então do chamado tribunal de Cristo, quando ele vai reunir os seus irmãos, os filhos de Deus, para então, agora, Mateus 25, vai reunir as nações, vai julgar os homens que estiverem vivos por ocasião da sua segunda vinda. E lá é dito que tem no meio daquelas nações ovelhas. Aí se você ler o Salmo de número 100, você vai encontrar que o salmista, de repente, ele conclama as nações a adorar a Deus. E quando ele diz, louvai-o todas as nações, ele agora acaba se referindo às pessoas das nações como sendo ovelhas do seu pastoreio. Já viram isso? Será que é Salmo 100 mesmo, pastor Josué? Vamos verificar? Vocês estão ouvindo, pessoal? A irmã Edna fez um curso de teologia, ou faz, não sei bem, já terminou. Aí ela foi no meio dos pastores lá falar das nações, para quê? Pensa numa confusão que deu. Não deixaram ela falar e ficaram com pena dela e com mais pena do marido dela. Coitado do Vilmar, a mulher dele é louca, louca, louca. Mas ele não é louca não, minha irmã, viu? Não é louca não. E tem mais, se for louca é porque o evangelho é loucura para os que se perdem, entendeu? Então está tudo fechadinho. O importante é a sua convicção na escritura. Porque uma coisa que eu tenho aprendido na minha experiência, é nunca ser dogmático. Abrir mão dos conceitos formados para poder assumir o conceito de Deus na escritura. Se nós fôssemos cristãos dogmáticos, nós hoje seríamos o mesmo ministério de Volta à Palavra há 15 anos. Ou seja, com verdades maravilhosas, porém uma visão muito estreita acerca da verdade. E a escritura está sendo aberta, e a nossa segurança é que tudo isso é uma revelação de Deus na escritura e não de outro lugar. Ninguém dormiu aqui para sonhar e nem comeu costela com mandioca, foi dormir para sonhar. Ninguém foi arrebatado, né, nem abduzido, né, pastor Josué? Pois é. Capítulo 100 de Salmos. Olha, como o salmista diz, celebrai com júbilo ao Senhor todos os eleitos. Não? Todas as terras. Versículo 2, servi ao Senhor com alegria, todas as terras. Apresentai-vos, vocês, todas as terras, diante dele com cântico. Sabei, todas as terras, que o Senhor é Deus. Sabei que foi Ele quem nos fez e dele somos. As nações têm que saber que todos nós e todas as nações são dele. Tem que saber disso. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Pronto. Rebanho, somos ovelhas. As nações são ovelhas.
Bem, então, Jesus vai reunir as nações e vai separar uns dos outros, como o pastor faz ao separar ovelhas e cabritos. E dirá então aos que ele colocar à sua direita: olha, vinde benditos de meu Pai. E aí começa todo um discernimento. Vocês aqui são benditos não do nosso Pai, porque tratando-se do Pai Celestial, no ponto de vista do Novo Testamento, da filiação, da regeneração, quando Jesus ressuscitou, disse assim para as mulheres, dizendo: olha, ide e dizei aos meus irmãos, falando dos discípulos de Cristo, que eu subo para o meu Pai e vosso Pai. Então, tratando-se dessa perspectiva da filiação, da regeneração, do novo nascimento, todos os que creem no Evangelho, agora estamos nos referindo agora não às nações, mas àqueles que são regenerados por crerem no Evangelho histórico de Jesus Cristo, agora são feitos filhos de Deus. Jesus, enquanto Filho unigênito, dado a nós, tornou-se em ressurreição o Filho primogênito, porque nós fomos feitos os muitos irmãos de Jesus. Jesus, Filho de Deus, nós, os filhos de Deus, uma grande família que agora tem um Pai Celestial. Portanto, quando orardes, orareis assim: Pai nosso. Então, o Pai de Jesus Cristo é meu Pai também, então é nosso Pai. Mas para as nações que não passaram pelo processo de filiação, é dito: vinde benditos do meu Pai. Aqui é um critério que coloca a relação dos homens em geral com Deus numa perspectiva da dispensação. Ou seja, porque eles não passaram pelo processo dispensacional da regeneração, que é um fenômeno dispensacional, porque quantos vieram antes de Cristo também não foram regenerados. Então estes são chamados benditos, porque os outros serão chamados malditos. E por que esses são benditos? São benditos do meu Pai. Vocês possuem por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí esse povo estranha. Por que esse povo estranha? Se esse povo fosse a igreja de Jesus Cristo, iria estranhar? Glória a Deus, aleluia, chegou o momento. Mas não. Eles falam assim: mas não estamos entendendo por que nós estamos ganhando este reino. Por que nós vamos entrar para este reino? Por que nós somos benditos? Aí Jesus explica: não, porque tem razões. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, me deram de beber. Eu estava nu, vocês me vestiram. Eu estava enfermo ou preso, vocês foram me visitar. Aí aumenta ainda mais a estranheza. Mas quando foi isso? Porque nós não te conhecemos, não sabemos quem é o Senhor. Quando foi que nós vimos o Senhor assim e fizemos isso? Nós não temos recordação. E Jesus responde: quando vocês fizeram isto a um destes meus pequeninos irmãos. Então esses irmãos são irmãos de Jesus. Portanto, Jesus e os irmãos seus aqui, são filhos do Pai, é o nosso Pai. Mas vocês socorreram, cuidaram, protegeram, alimentaram, visitaram os meus irmãos nas suas aflições. Vocês fizeram isto a mim. Então olha como o Evangelho se expande. Porque agora aqueles que ouviram o Evangelho eterno, eles agora têm a bênção de serem os benditos do Pai. E por isso vão constituir as nações sobre a terra, sobre as quais Jesus e os seus eleitos vencedores vão reinar. Pronto. Serão as nações. Aí você lê o capítulo 20 de Apocalipse. Quando diz que então, quando Jesus voltar na sua segunda vinda, ele vai prender o diabo e os seus anjos e os demônios no abismo e vai reinar por 1000 anos sobre a terra. O seu reino sobre a terra é sobre essas nações feitas benditas pelo Evangelho eterno, lá de Mateus 25, que são as nações da terra. Aí quando você lê o livro de Isaías, lá no Antigo Testamento, você vai observar como será este reino de Cristo sobre a terra. De maneira que uma das características é que esse povo
não terão a influência e o governo de Satanás sobre eles, porque o diabo estará preso no abismo. E não é dito que Satanás é o príncipe deste mundo? E que o Satanás, ele cega o entendimento? E também não está dizendo também que Satanás é o espírito que atua nos filhos da desobediência? Agora, tirando essa fonte do mal, e prendendo por 1000 anos, estará aqui as nações sobre a terra, sob o governo de Cristo diretamente. E aí então, quando eles errarem, porque vão errar, só que quando fala quando errarem, é porque o mal estará contido, estará sob o governo de Cristo. É dito que a igreja vai reinar sobre essas nações com cetro de ferro, é governo de Deus sobre eles. Quando alguém pecar, só aos 100 anos morrerá. E morrer aos 100 anos é morrer ainda novo. Olha que coisa interessante. Então haverá um governo. Nós temos aqui as nações. Aí tudo isso que eu disse para os irmãos, trazendo de lá para cá, é para responder a uma pergunta. Ou para explicar um ponto que nós colocamos. Que o homem só será condenado se ele permanecer até o fim na base da rebelião. Por isso que no final do milênio, acabou o milênio, e agora? O que Deus vai fazer com essas nações? Diz a Bíblia, Satanás será solto da sua prisão. Porque esses homens não conheciam o governo de Deus. Agora conhecem, porque durante o milênio estiveram sob o governo de Cristo. Eles já sabem quem é Deus, já sabem quem é Cristo. E agora então Satanás será solto. E o diabo fará o que agora, no final do milênio, ao ser solto? Sairá a seduzir quem? As nações, Apocalipse 20. Pode lá olhar para você ver. Confira na Bíblia. E aí então, ele vai começar a reunir dos 4 cantos da terra os homens para uma peleja contra Deus. Essa peleja será o último ato de rebelião. Esses que se rebelarem contra Deus nesta ocasião, nesta última batalha, são chamados ali espiritualmente de Gog e Magog. Eu digo espiritualmente porque os teólogos querem colocar Gog e Magog como sendo a Rússia e alguns países lá, altos lá, enfim. Ao passo que a Bíblia diz que sairá a reunir os homens dos 4 cantos da terra, vírgula, Gog e Magog, vírgula. Gog e Magog entra ali entre vírgulas, para ser um aposto explicativo, adjetivo, do que vem anteriormente. Sair a seduzir os homens dos 4 cantos da terra. Portanto, não se diz respeito a uma nação ou uma coalizão de nações lá do extremo Oriente. Nada disso. É dos 4 cantos. Então, essa rebelião ganha simbolicamente o nome Gog e Magog. Como a guerra do Armagedon, antes do milênio, não acontecerá no Armagedon, mas ganha simbolicamente o nome de Armagedon, porque Armagedon fora, outrora, um lugar de muitas batalhas e de muito sangue. Então ganha simbolicamente Gog e Magog, Armagedon, como diz, Babilônia. A grande Babilônia tem nada a ver com Babilônia, Nabucodonosor. Materialmente nada a ver, mas espiritualmente tudo a ver. São nomes espirituais, porque essas pessoas estão espiritualmente participando de um mesmo espírito, seja do Armagedon, o lugar, seja Gog e Magog, das nações antigas, seja de Babilônia antiga, mas é apenas um princípio espiritual que concede a elas esses nomes simbólicos. Portanto, no final do milênio, as nações sobre a terra, todas elas ali, e agora, hein? Já estiveram no milênio, agora podem se perder definitivamente ou não. O que vai determinar se eles se rebelarão ou não contra Deus? Os que se rebelarem contra Deus na grande batalha está fora. Lago de fogo. Isso significa que nenhum homem vai para o lago de fogo, porque morou num tempo remoto da antiguidade, num lugar remoto, lá no fim do mundo, e então ele não teve acesso ao evangelho histórico de Jesus Cristo, porque ninguém foi lá levar um folheto para ele, ninguém foi.
então ele está perdido? Não, não pode estar perdido, porque se ele não creu, ele também não se rebelou, porque o crer é uma reação contra a rebelião no coração do homem. Tanto é que Jesus vai dizer em João capítulo 3, lá no finalzinho, acho que o último versículo, dizendo que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Porém, não diz aquele que não crê está condenado, mas diz aquele que se mantém rebelde contra o Filho já está condenado. É a rebeldia do coração. É como diz lá em Salmo de número 2, versículo 3, que os homens, eles conspiram no seu coração dizendo: rompamos os laços e as algemas que nos unem a Deus. São homens que não querem viver por meio de Deus, e nem para Deus, e nem ter a sua razão em Deus. Eles querem ser por si mesmos independentes, que é o princípio do pecado, e por isso sofrerão a morte eterna, a saber, serão banidos da vida eterna, serão banidos da vida, serão banidos de Cristo, haja vista que todos os homens, todos os animais, os insetos, qualquer coisa, qualquer espécie de vida, só pode subsistir nele, porque tudo foi feito nele. Ser retirado dele é morte eterna, fatal. Então, essas nações, por exemplo, elas estarão aqui em plena redenção durante a eternidade. Por isso que é dito: vi novo céu e nova terra, a cidade santa descendo da parte de Deus, e as nações redimidas. E aqui se faz uma diferença enorme entre o povo eleito de Deus. Esse povo eleito de Deus, de todas as eras, formou um organismo com Deus. Um organismo com Deus. Que coisa, né? É até estranho dizer isso, mas é um texto que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 16, que quando Deus pegou os eleitos judeus e gentios e constituiu um só corpo com Deus. Está lá, um corpo com Deus. Razão porque a Bíblia fala sobre o corpo de Cristo, o corpo do Logos, o corpo do Filho de Deus, não o corpo de Jesus. Ah, o corpo de Jesus, nós somos o corpo de Jesus. Não, na Bíblia não tem isso. O corpo de Jesus não, tem o corpo de Cristo. Ah, pastor, para de bobagem, Jesus e Cristo é uma coisa só. Aí basta que você leia Mateus 16 ou Mateus 22, e que você vai observar aqui em dois momentos em que Jesus pergunta. No primeiro para os discípulos, no segundo para os líderes religiosos, ele pergunta: o que vocês têm a dizer acerca do Filho de Deus? Ou do Cristo de Deus? Em ambos nós temos respostas. No caso dos discípulos, Pedro responde: tu, o Filho do homem, és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro diz que o Cristo é filho do Deus vivo, Jesus disse: não foi carne e sangue quem te revelou. Ou seja, é Deus o Pai quem te revelou esta verdade. Quando, porém, perguntou quem era o Cristo para os líderes religiosos, o que eles responderam? Não, o Cristo é filho de Davi. Aí, como é que pode ser filho de Davi, se Davi o chamou de Senhor? Pode o filho ser Senhor do Pai? Por quê? Porque os líderes religiosos do tempo de Jesus confundiam Jesus, homem, com o Cristo, Logos eterno, Deus. Entenderam, queridos? Bem, então, no final nós teremos esse organismo dos homens com Deus, um complexo divino humano. Teremos Cristo. Ah, pastor, para com isso. Então nós vamos ser Cristo? Cristo. Por incrível que pareça, seremos Cristo. Nós não seremos o Cristo, mas nós seremos Cristo enquanto um novo homem. E aí, para que ninguém duvide disso, nem fique desconfiado achando que eu estou trazendo uma nova heresia, vamos ler então, pela 1000ª vez, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13, e aqui será dito claramente que nós seremos Cristo. 1 Coríntios, quando eu falo isso, os eleitos, tá, amados? É para distinguir os eleitos das nações. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Na verdade, esse assunto ele é pouco compreendido no meio cristão.
e aí chega a ser assustador quando alguém ouve uma história dessa, achando que é heresia, pelo simples fato de que os cristãos, eles são mais levados pelo vulgo e não pelo estudo da Escritura. Já observaram isso? Que os cristãos, eles não estudam a Bíblia. Eles querem saber que dia é a campanha, que dia é o encerramento da campanha. Isso eles sabem. Quer saber que dia que sai a caravana para Israel, porque o irmão quer se batizar no Jordão. Isso eles sabem. Sabem tudo sobre o dízimo de Malaquias 3, sabem o nome dos gafanhotos. Isso eles sabem. Agora, estudar a Escritura, não, eles não querem. E quando aparece alguém estudando, chama de louco. E diz mais, cuidado, irmão, porque a letra mata. Engraçado, né, gente? A letra mata. E mata mesmo, pior que mata. E aí, com essa história de que nós devemos ser cheios do Espírito Santo e não cheios do conhecimento, eles vão dizer que uma igreja analfabeta acerca de Deus e cheia de emoção, porque é criança, eles acham que isso é o poder de Deus. Mas se virem pessoas que não caem, não babam, não correm, não gritam, não se esperneiam, não ficam mostrando a nudez quando cai para cima, com a saia lá para cima, e nem fala palavras que ninguém entende, nem quem fala está entendendo, aí fala, está vendo? Todo mundo sentadinho, quietinho, é uma igreja fria. Não, é porque cresceu. Chega na casa de uma pessoa que tem criança, os pais vão estar correndo e caindo, babando, mas os filhos estarão. Chorando, esperneando, tal. Mas o pai estará educado. Filho, levanta. Não é que o pai é frio, não, o pai é maduro. Ele cresceu. Agora o menino, já vai querer uma balinha, se não der, faz birra. É ou não é? Chora, grita, porque é criança. E esse conceito de adulto e criança está, para quem quiser ver, em 1 Coríntios capítulo 14. Paulo diz, e lá está escrito, leia o capítulo todo que você vai ver tudo isso escrito lá. Perfeito? Então, quando se fala de Cristo em relação a Jesus, e nós sendo introduzido nesse Christos, nesse Logos, é blasfêmia, tal, é heresia, é só ler a Escritura. Olha aí, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13, diz assim, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também. Então dá uma pausa no assim também, e olha primeiramente a figura com a qual ele compara o que ele quer dizer. Assim como o corpo, que corpo que ele está dizendo? O corpo humano, não, o corpo humano. Assim como o corpo é um, como é que é o corpo humano? É um ou é dois? Olha para o corpo humano. É um só. Porém, ele tem quantos membros? Muitos. Ou seja, o corpo humano é uma unidade na diversidade e é uma diversidade na unidade. É um, porém tem muitos membros. E os muitos membros, sendo muitos, formam um só corpo. Mas Paulo, todo mundo sabe disso. Qual o sentido de você falar isso? Assim também. Olha na sua Bíblia. Assim, deste modo, unidade, diversidade, diversidade, unidade. Assim também com respeito a como é Cristo? Cristo é um na diversidade e são muitos na unidade. Cristo é um só, porém formado de muitos membros. Aqui tem uma meia dúzia, no mundo tem muito mais. E esses muitos formam um só Cristo. É um, porém muitos, são muitos, porém um. Assim também com respeito a Cristo. Se você quer entender o Cristo de Deus, que é um Cristo corporativo, que é o novo homem, cuja cabeça é o Cristo e cujo corpo somos nós, os eleitos, não é uma unidade, o novo homem não é um homem só? A Bíblia fala de novos homens? Novos homens? Não, os novos homens não, é o novo homem. Pastor, então eu sou um novo homem? Não, você não é um novo homem, você é membro do novo homem. Só existe um novo homem, do qual todos nós fazemos parte. Essa unidade, na diversidade,
há diversidade na unidade, portanto, um Cristo coletivo. É a Nova Jerusalém. Agora, haverá nações redimidas que andarão à luz deste novo homem, à luz deste tabernáculo de Deus. Pastor, e qual que é a diferença entre ser tabernáculo de Deus, novo homem, das nações? Ambos não estarão, teoricamente falando, salvos? Qual é a diferença? Tem muita diferença. Muita diferença. E eu não sei se o tempo vai me permitir falar, mas eu vou tentar começar aqui. Quero, inclusive, lembrar os irmãos que na próxima quarta-feira nós não teremos essa reunião, em razão da conferência, que será na quinta-feira, né? Da semana que vem. Então não teremos na quarta-feira. Fica avisado os irmãos daqui, os irmãos de casa, que a semana que vem não teremos. Mas deixa eu tentar começar a falar aqui, até porque eu vou também dizer alguma coisa na conferência acerca disso. Então, o que acontece? Pensa comigo agora. Qual que é a diferença entre esses homens redimidos e dos outros homens, nações, também redimidos? Bem, a primeira grande diferença é que estes homens redimidos, novo homem, eles se amalgamaram a Cristo, a Deus, a divindade, a natureza divina, formando um só organismo com Deus. São filhos, são participantes de uma mesma natureza. Isso é um grande privilégio. Pastor, e os demais não serão? Não serão absolutamente. Aí, como é que pode ser isso então? Aí eu preciso que os irmãos leiam comigo João Evangelho, capítulo 1. Esse é um capítulo que eu tenho trabalhado ultimamente, inclusive domingo passado na pregação comecei a falar desse texto. E não sei se ficou muito claro para os irmãos. Se não ficou claro, eu quero esclarecer agora e também em outras mensagens tornar isso cada vez mais claro. Quando eu fiz um desafio, mas eu não fiz desafio algum, eu falei que eu faria um desafio, né? Lembra? Pode vir, eu desafiaria o Edir Macedo, o Soares, o fulano, o Beltrano, o Malafaia. Por quê? Em que consiste tal desafio? Eu falei assim, traga-me aqui o Deus de vocês. Afinal, o tema da pregação qual que era? Eles adoram, vós adorais o que não conheceis. Por que desafio? Está duvidando que Deus existe? Não, pelo contrário, estou afirmando a existência. Eu nunca tive tão convicto da existência de Deus como hoje. Nunca tive. Agora confesso, me tornei ateu acerca do Deus criado pela religião. Porque o Deus da religião é um Deus criado pelo homem à sua própria imagem e semelhança. Porque a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A religião cria o seu Deus à imagem e semelhança do homem. Porque esse Deus criado é tanto quanto o homem, é uma projeção das próprias limitações e ignorância do homem. Então, quando eu digo traga aqui o Deus de vocês, apresente, e eu explico com todas as palavras possíveis, é porque você olha, se você for honesto. Agora, se você não for honesto consigo mesmo, eu não tenho nada para fazer por você, porque a desonestidade é a pior coisa que existe no ser humano. Mas se você for honesto, e você olhar para o cristianismo, não precisa nem olhar historicamente, não. Historicamente é um grande desastre. O cristianismo é um desastre. Cristianismo, não igreja, tá, irmãos? Igreja, corpo de Cristo, é outra coisa. Cristianismo, eu falo dessa religião que foi criada pelo Império Romano, para salvar o Império Romano. Tá certo, pastor? Estou certo, pastor José? Me corrija aí, se eu não estiver de acordo com a história. O senhor é um grande historiador, você pode me ajudar, verdade. A Igreja Católica Romana, ou melhor, o Império Romano inventou o cristianismo. O cristianismo não nasceu em Cristo, nasceu no ano 325 da era cristã, quando um homem vendo o seu império desabar, ele falou assim, ou eu vou agora criar um elemento para sustentar, para solidificar o império, ou então estamos perdidos. E aí ele criou a Igreja Católica Apostólica Romana. Está escrito lá o nome. Não sou eu que estou dizendo, não. É o nome que está dizendo, pastor Josué. Ah, não sou eu, não. São eles que estão dizendo que a igreja é romana. Porque foi o Império Romano que fez. E que matou milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas ao longo da sua história.
em nome de Deus, em nome da Escritura. Então não é nenhuma acusação, é uma declaração de fatos que estão registrados na história. Então, o cristianismo, desse ponto de vista, ele é um desastre, até porque o cristianismo continua na reforma e continua no movimento evangélico. É uma continuação. Sabe por que é uma continuação? Porque quando houve a reforma, dever-se-ia voltar ao primeiro século para resgatar a igreja de Cristo. Mas não, eles não voltaram. Eles travaram uma batalha política contra um outro sistema político. É um grupo lutando contra outro grupo pelo poder. Aí, se vocês quiserem saber mais disso, leia um livro de Max Weber chamado O Espírito do Capitalismo. E, me ajuda a lembrar, que eu me esqueci. Não, é o espírito capitalista e a ética protestante. Muito obrigado, Gilmar. Valeu. O espírito do capitalismo e a ética protestante. Como que o protestantismo, ele criou, na verdade, um grande sistema financeiro do poder para dominar. Bem, isso aí está escrito. Leia se quiser. Acredita bem se quiser, não tem problema nenhum. E então, embora houvesse ali alguns fundamentos teóricos verdadeiros da Escritura, que não foram usados para fundamentar a fé, foram usados para fundamentar um movimento, porque quantos participavam do movimento eram eleitos e predestinados. Se você não participa, você está predestinado para o inferno. Olha como é que eles jogam com a Escritura. Se você vem para cá, é eleito de Deus. Se você não vem, é eleito para o inferno. E daí eles saíram da Inglaterra, fundaram a nova Inglaterra, que é os Estados Unidos. Aí o espírito capitalista está lá. Para quem quiser ver, é só ver um pouquinho da história dos Estados Unidos. Enfim. E aí vem continuando. Pastor, mas está dizendo então mal dos crentes? Porque até o evangelho está no meio. Não. Uma coisa é você. Você, enquanto um servo de Deus, que esteve no catolicismo. Você não é o catolicismo. Ou você, enquanto um servo de Deus, que esteve no protestantismo. Você não é o protestantismo. Você, enquanto um filho de Deus, que esteve no movimento evangelicalista. Mas você não é um evangelicalista. Você é um filho de Deus, que por ignorância esteve em qualquer um desses lugares. Mas são 3 sistemas malignos e perversos. Porque eles trocam a verdade de Deus pelos seus propósitos humanos. Então não é nenhuma acusação. Poderíamos falar com particularidade de cada um desses sistemas. Então, o cristianismo, do ponto de vista histórico, foi um grande desastre. Os irmãos estão entendendo claramente? Que, na verdade, então, o que acontece nesse sentido? Quando eu digo que eu desafiaria dizendo, traga-me o seu Deus, é porque quando você olha para o cristianismo, você vai ver crentes sinceros, crentes verdadeiros, filhos de Deus, da mais alta honestidade possível e que se entrega a Deus na medida do seu conhecimento, corpo, alma e espírito. O que eu mais já vi foi pessoas perderem emprego, perderem dinheiro, perderem a família por causa de Deus. Mulheres honestas, crente. Minha mãe, por exemplo, foi uma crente daquelas que não tinha ninguém mais crente do que ela, em razão da sua sinceridade profunda. Mas que viveu clamando, olhando para cima e dizendo, Deus, o Senhor não vai me socorrer nas tribulações? E a religião dizendo, vai, é só um pouquinho que ele está chegando. E com isso, já morreram milhares e Deus nunca veio. E quando eu digo que eu desafio, é porque eu gostaria de ver esse Deus se manifestar efetivamente na vida do que clama. Porque se Deus é bom e Ele está lá em cima e o daqui embaixo é fiel, acredita e clama e pede, por que Ele não desce? Ah, pastor, você está enganado, Ele desce sim, Deus transforma a vida de tanta gente. Então olha para as igrejas, seja honesto, olha para as igrejas, é campanha e mais campanha, e está cheio de sofredor,
e uma minoria que detém o poder e tem o dinheiro do povo. Que está todo mundo aí rico, tem uma casta de pastores milionários, e o povo chorando e gemendo todo dia nas campanhas. E Deus não vem. Ou vem? Seja honesto, ele vem? Ele vem? Não, pastor, mas é porque teve uma pessoa que eu conheço que foi curada. Um outro que arrumou emprego. Eu não estou dizendo de uma pessoa, estou dizendo assim, por que o povo está clamando? E esse Deus clamado por esse povo, me parece que é o Deus lá do tempo de Elias, aquele Deus dos profetas, que eles clamaram o dia inteiro e se cortava, pelo amor de Deus, Baal, vem cá, Baal, vem pelo amor de Baal, age, traz fogo. E o sol se pôs e esse Deus não veio. Ou veio? Não veio. Por que não veio? Porque não é o verdadeiro. Pastor, mas e aí? Qual que é a solução? Então, o que você quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer que Deus existe, no sentido, né, geral da palavra, que Deus é soberano, é poderoso, Deus é luz, Deus é amor, Deus é o bem supremo, e que Ele age, e que Ele intervém, e que Ele salva, mas dentro dos seus princípios. O desafio não é contra o Deus eterno, mas é contra esses falsos deuses que são apresentados como se fosse o Deus verdadeiro. Não é nenhuma revolta minha contra o Deus. A revolta, e tem uma revolta santa, como Jesus tinha aquela revolta no coração quando viu o templo cheio de cambistas, é ver uma multidão de pessoas sofrendo, chorando e gemendo e jejuando e orando nas vigílias, dando o seu dinheiro, o seu carro, suas casas para esse Deus vir, e esse Deus não vem. E não vem não é porque Deus não existe ou é mau, não, é porque este Deus clamado não é o verdadeiro e não pode fazer nada. Agora o Deus da Escritura pode. Este pode. E este muda a sua vida, muda a minha vida e muda a vida de quantos clamarem por Ele. Da base correta. Aí você tem que conhecer a Deus. Porque se você conhecê-lo, e a Escritura já dizia que o meu povo, palavras do Senhor, perece por lhe faltar o conhecimento, não sabe das coisas. Aí vai perecer. Aí você quer ver a sua vida mudar em qualquer sentido, até financeiro. Não estou prometendo nada para ninguém, mas a bênção, a prosperidade, está escrito na Escritura, é como árvore plantada junto a ribeiro. Se você é uma árvore plantada junto ao ribeiro, nem na seca a folha murcha. Não está escrito isso lá? Isso é princípio. Pastor, isso é Antigo Testamento? Não, isso é princípio. Se você é como uma árvore plantada e as suas raízes se aprofundam e buscam as águas interiores e ocultas, não é uma árvore que fica clamando para cair chuva, não. Lá não tem chuva nenhuma, está tudo seco. Aquele calorzão de Goiânia. Mas as raízes vão buscar no interior. Aí pode vir a sequidão, que as folhinhas ficam tudo verdinha. E as árvores tudo secas. É porque você está verde ou está seco? Não, é porque aqui tem um segredo. Eu não estou buscando uma coisa que está fora de mim. Eu não estou buscando um Deus que criou algo e abandonou, e está de longe olhando, prometendo mandar um raio para destruir todo mundo. Não, esse Deus não. O Deus da Escritura nunca divorciou-se da sua criação. E por que não? Porque a criação, inclusive, sequer pode manter-se em pé fora dele. Então Deus é um Deus imanente. Deus é um Deus presente. Deus é um Deus aqui. Diz a Escritura, se você crê em Jesus Cristo, virá uma torrente de águas vivas lá do céu e entrará no seu coração. Não é isso que diz a Bíblia? Não? Como é que diz a Bíblia? Do seu interior. Onde é que está essa água? Está aí. Então está todo mundo buscando lá. E não está vindo nada de lá. E você não está tomando essas águas vivas porque elas estão aí. Pastor, não entendi mais nada.
Nada, nada, nada. Estou totalmente perdido com essa palavra que você está trazendo ultimamente. Aí você olha aqui para João capítulo 1. Aí você tem que ler e entender o que está dito. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Para simplificar e não discorrer muito, o versículo 1 faz duas afirmações que são necessárias, absolutas em si mesmas, e que aqui começa a sua vida, a sua. Quer ver uma coisa? Rosirene, olha para mim você, vou te pegar como cobaia aqui. Olhe para a Rosirene. É uma pessoa, tem 41 anos, não é? De idade. Eu sei disso porque eu também tenho 41, nós temos a mesma idade. Você é mais velha que eu alguns meses, mas não está tão velha assim não. Está próxima aqui de mim. E aí a Rosirene é um ser humano, não é? Está aí. Crê em Jesus Cristo. Segue o Evangelho desde quando Deus se revelou para ela. Aqui. Não passou para outros lugares, coisa maravilhosa. Perfeito? 41 anos de idade, filha do Manuel, da irmã Sônia, que mora em Goiânia. Esposo do Juraci, mãe da Tainá e do William. Mora no setor P-Norte. Ok. Esse é o meu referencial acerca dela. Concordam, irmãos? Só que onde é que começa a Rosirene? Onde começa? Mas se você for remontar a história, você vai ter que buscar o Manuel, que é pai, o avô, bisavô. Uma árvore genealógica, ó. Aí vamos tentar encontrar o máximo possível no tataravô. Não consegue mais, porque se perde. Eu digo errado. O começo se deu nos seus avós, o seu começo. Mas a sua origem está no versículo 1 de João. Porque no princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Versículo 3. Todas as coisas, inclui a Rosirene? Todas as coisas, a Rosirene está incluída nesse conjunto? Foram feitas por Ele. Qual que é a origem da Rosirene? Ele. Sabe onde é que está o grande erro da religião humana? É que elas não começam nele. Começam, sabe aonde? Eu crio um evangelho e vou atrás de pessoas que estão sofrendo. Você está sofrendo? Deus tem uma solução para você. Errado. Errado. Você tem que reconstruir a origem. Se você não voltar ao ponto do Logos, que ele não é criado. Porque no princípio, esse princípio é o princípio de todas as coisas criadas. No princípio era, o Logos era. Ele é incriado. 2, segundo princípio desse versículo. Ele é Deus. Então nós temos aqui a eternidade do Logos e temos a natureza divina do Logos. Tudo começa aqui. Inclusive esse versículo ele vem antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1. E ainda tem um texto que ainda vem antes deste. Mas calma. Por agora, basta você encontrar essa origem. Tudo se origina nele. Aí tem um detalhe. Aí começa as más e falsas interpretações das Escrituras que a religião cria para oprimir e para manter o cativeiro, porque o sistema religioso é o sistema do poder. Manter as pessoas aprisionadas ao poder, porque eu posso te jogar uma praga, uma maldição, você pode ir para o inferno, tudo depende de mim aqui, do homem de Deus. Então venham todos, sejam obedientes a mim, aí mantém o poder. Mas aí vai ter que criar coisas equivocadas para manter, senão não mantém. E qual que é o erro? É que quando diz aqui, ó, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí começam a dizer assim, um dia estava Deus olhando para o nada. E só ele havia, porque só ele é Deus. Aí você vai pensando num homem, né? Ou numa mulher. Ou num transgênito. Você pensa em quê? Imagine, volta a sua mente para antes de tudo.
antes do princípio. Quem estava lá? Quem? Deus estava lá? Aí como é que você imagina esse Deus? Vamos começar daqui. Como é que você imagina? Um homem alto, baixo, da sua estatura, branco, negro. Como é que você imagina? Vem essa imagem que nós temos, que é uma imagem humana. É uma projeção humana. Porque você pensa num ser super poderoso, que ao seu capricho tem uma vara de condão e fala assim, eu acho que eu vou criar uma coisa. Quer ver? Ó? Plim, apareceu. Ele fala, poxa, gostei. Como se ele criasse alguma coisa que nunca existiu e que não tem nenhuma relação consigo. Errado. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Ele criou todas as coisas. Porque nele, por meio dele e para ele, foram criadas quantas coisas? Todas foram criadas nele. Nele. Se foram criadas nele, então ele não está distante, olhando para nós que estamos mais distantes ainda, e ele ameaçando, uma hora eu mato vocês, os pecadores. Uma hora eu mato vocês. Não existe essa relação dicotômica e dualística. Não é verdadeira. Tudo foi criado nele. E o grande problema do pecado, vamos falar isso abundantemente na conferência. Venham que nós vamos ouvir coisas profundas, né? O grande problema do pecado, quando fala do pecado, está todo mundo com medo de pecar, esse pecado, cuidar desse pecado. O que é pecado? Não, você está aí ouvindo essa música. Não, estou ouvindo aqui a canção, que está dizendo que amigo é coisa para se guardar. Olha que coisa bonita, amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito. É no coração. Com essa música, Gil? Sabe tocar ela? Mas se não souber, você vai pegar, vai te cantar um dia aqui com os irmãos aqui. Ai, que ofensa, pastor, cantar aqui não, pelo amor de Deus. Melhor a gente cantar uma música que fala contra o evangelho, ou que glorifica o diabo, que clama, invoca o diabo, do que cantar que amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito. Ah, coisa linda. Você não quer guardar o amigo no lado do peito, está cheio de orgulho, de inveja, de mentira, de pilantragem. Isso é o pecado. Aí não, você prefere guardar o seu pecado no lado esquerdo do peito, para que o seu irmão não esteja no lado esquerdo do peito. Olha que coisa mais esquisita. Como o diabo é diabólico. Como que o diabo é diabólico, porque ele consegue pegar uma coisa pura e torná-la pecado, e tornar o pecado uma coisa pura. Aí fica tanto de crente sapo, tudo com aqueles papão inchado de orgulho, porque eles não tomam vinho, porque não veste calça comprida, não usa batom, coisa esquisita. Você vai explodir de orgulho carnal. Leia Colossenses capítulo 2, está lá dizendo que isso aí são pessoas que ficam enfatuadas com uma falsa humildade. As coisas boas não pode. Não pode as coisas boas. Então, essa ideia de um Deus distante, que olha as suas criaturas com desdém no seu sofrimento, por isso que vem o desafio. Traga esse Deus aqui. Não vai trazer nunca, porque ele não está lá. Esse Deus não existe. Só existe na mente das pessoas e nos conceitos equivocados. Porque tudo foi criado nele. Se você der um passo para fora dele, teoricamente falando, se você pudesse fazer isso, você sofreria a morte eterna. Porque morte eterna está fora da vida. Bem, eu estou tentando falar aqui a diferença entre os eleitos glorificados e as nações redimidas, porém não filiadas, não participantes dessa natureza divina, que é um dom exclusivo dos eleitos. Bem, mas o texto continua dizendo, versículo 4, em João, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aí eu pergunto,
que vida é que se refere aqui o texto? A que vida se refere o texto? A vida estava nele. De que o texto está falando? Não é da criação? Que no versículo 1 diz da eternidade, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, a eternidade do verbo. Porém, estabelece o princípio como ponto determinante em que vem à existência todas as coisas criadas. Todas as coisas foram feitas. Então, essas coisas feitas, que é a criação, ela é viva. Ou não é viva? Está tudo em movimento. Tudo que é vivo se move. Ah, pastor, então eu descobri uma coisa que está morta. Então não é criação e não tem vida. O que é? Uma pedra. Ué, não está viva? A pedra não está viva? Ela não se mexe? Não, eu nunca vi pedra se mexer. E nem eu vi a terra se mexer jamais. Quem já viu a terra se mexendo? Que a terra gira a uma velocidade de 1.600 quilômetros por segundo. Calcula aí. Você já viu a terra se mover em torno do seu próprio eixo? Movimento de rotação. Quem já viu? Fala aí, pessoal. Já viu, Gil, a terra? Você está vendo ela se mexendo agora? Ela está se movendo a uma velocidade de 1.600 quilômetros por segundo. Você imagine que a terra, ela faz parte de um sistema de outros planetas que estão todos girando numa órbita em torno de uma estrela maior, que é o Sol. Está aqui, ó, em movimento. O sistema solar. Só que não é somente a Terra que está girando a essa velocidade em torno dela. Ela também está girando em torno do Sol. A uma velocidade, salvo engano, de 33 mil quilômetros por segundo. Em torno do Sol. Então ela está girando assim e assim. Imagina só. E não somente ela, mas todos os planetas juntos. E o próprio Sol, todo esse sistema, tendo o Sol por centro, ele está como uma unidade girando. O sistema solar está girando. Então é um que gira em torno do outro e todos girando em torno de outros complexos. Por fim, você vai ter a Via Láctea, que é a nossa Via Láctea, que é formado por 200 bilhões de estrelas. Ou seja, de sistemas solares, igual o nosso. Apenas isso. Girando todo esse sistema, agora essa Via Láctea, também girando e se expandindo em torno de outras órbitas maiores, que chega ao número de 200 bilhões de galáxias como a nossa. E o homem querendo enxergar Marte, bem aqui do lado. Marte é nosso vizinho. Aqui do lado, bem aí, ó. Tudo se movimentando. E eu não vejo nenhum desses movimentos. Aí se você pegar uma pedra e você conseguir chegar até a sua partícula menor, que é o átomo, chamado equivocadamente de átomo, você vai encontrar que o átomo, ele está em movimento. Porque tem os nêutrons que estão girando. Você não vê, mas você vê estático. Mas a matéria estática é pura energia. Está tudo em movimento. Você pode não perceber, mas tudo está se movimentando. Porque tudo é vivo. Lógico que são níveis de vida diferentes. A vida que te faz mover seus braços, pensar, enxergar, falar, caminhar, sentir, não é outra vida senão a vida que está na formiga. Só que lá, esta vida se manifesta diferentemente de você, que é uma vida mais complexa, é uma manifestação mais complexa da mesma vida. A vida é uma só. Deus não criou a vida, Ele é a vida. Porque a ideia da religião é que Deus um dia criou um ser vivo. Então ele criou uma vida. Não, a Bíblia fala, eu sou, Jesus falou, o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem é a vida? Quem já viu esse versículo na Bíblia? Vocês nunca leram esse versículo, né? João 14,6. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu pergunto, você já entendeu isso? Eu sou a vida? Ou ele não é a vida? Ele é ou não é a vida? O problema é que nós queremos colocar essa vida
Falando, não, essa vida é outra vida, é uma vida divina. Não, calma. A vida, versículo 4, que é a vida que faz viver a criação, que foi criada por Ele, estava nele. Então, Ele não criou uma vida para você. Ele fluiu vida para você. Por isso que você existe nele. Por isso que lá em Atos capítulo 17 diz que nele nós existimos, nele nós nos movemos, nele nós... Tem um outro termo lá, abre sua Bíblia rapidamente. Já estou encerrando, tá? Atos 17, 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então diga comigo assim, nele... Não, por favor, todo mundo. Me ajuda lá. Se eu não puder ajudar você, me ajuda, vai lá. Diga, nele eu vivo. Você tem coragem de chegar para um católico e mandar ele repetir isso? Será que isso é válido para o católico também ou só para você? E se chegar para um ateu? O ateu pode fazer, não, eu não concordo. É problema seu, mas que você só vive nele é verdade, está aqui, ó. E quem disse isso, inclusive, não foi nem Paulo. Paulo disse isso a partir do que disseram os poetas gregos. Ou que sejam gregos, aqui é a Grécia. Porque, diga assim, nele eu vivo, nele eu me movo, nele eu existo. Sabe qual é o problema nosso? De todas as ordens, desde um problema na unha encravada até um coração perdido, é porque nós queremos viver por nós mesmos. Aí você sai da fonte, não sair literalmente, não tem como, mas você cria uma consciência de independência e de autoexistência, de autopreservação, que causa todos os males da humanidade. Então, as nações redimidas serão nações que, mediante o sacrifício de Cristo, retornarão à base original antes da queda. De seres criados e que têm agora a consciência desta vida nele, que é a luz dos homens.